Vamos lá, gente. Quando a gente fala de ser cristão, eu preciso que você entenda que você está atribuindo o ser cristão com uma identidade sua, tá? E dentro da sua identidade existem os valores cristãos, existe a cultura cristã, né? Mas tudo isso veio de quando você era criança, ou talvez adolescente ou adulto. O fato é que você não nasceu cristão. Você não nasceu cristão. Você nasceu uma criança que sobretudo era inocente e que não conseguia nem mesmo falar o próprio nome. Na verdade, ela não entendia o próprio nome. Tem muita criança que fala o próprio nome, tipo, a Rafa está com fome. Por que ele fala Rafa está com fome, não eu estou com fome? Porque o nome para ele nada mais é do que uma ferramenta para as pessoas entenderem que ele está com fome, mas o nome não é ele. Então, a criança ela acaba estando, por ela ser pura e inocente, ela não se identifica com nada, nem com o próprio nome. Claro que chega em um ponto em que a sociedade se cria-se uma necessidade de você se identificar com o seu nome, até mesmo por uma questão funcional, né? Para as coisas funcionarem bem. Só que você também não é o seu nome, entende? Inclusive a gente pode mudar o nome, não existe essa possibilidade de mudar o nome. Só que com o ser cristão acaba sendo a mesma coisa. Claro que é uma coisa mais profunda, porque remete a sentimentos e valores que são mais importantes para você. Mas eu preciso que você entenda que tudo isso foi construído pela sociedade, em que você nasceu uma tábua rasa e com o tempo você se identificou, colocaram na sua cabeça que ser cristão é isso, porque cria-se uma cultura religiosa através da religião, né? Que você quer estar ou que você, de certa forma, já nasceu inserido com base na sua família, com base na escola que você estuda, com base... Enfim, tudo isso acaba moldando a sua identidade. Inclusive, se você fala que se você é cristão ou não, acaba relacionado a isso. Por exemplo, se você nascesse na China, provavelmente em lugares específicos lá que não tem, não fala sobre essa religião, sobre o cristianismo em si, sobre outra, você não seria cristão. Então, essas coisas que envolvem a identidade que a gente fala, eu sou alguma coisa, não é você que é isso. É a sua individualidade que está em volta do seu ego, que é construído pela sociedade. Que é construído pela sociedade porque é necessário que se tenha assim, um ego do jeito que a gente vive hoje. É necessário com que você se identifique com que você deseje algo, com que você esteja inserido em alguma coisa para que as coisas sejam mais funcionais, entendeu? Então tem muito essa questão da necessidade. Mas nada disso é você. Nada disso é você. A gente é algo que está por trás das nossas identidades, por trás do que a gente acha que a gente é, por trás do eu sou cristão, por trás de eu sou Rafael, por trás de eu sou tenista, por trás de eu sou psicólogo, sei lá, sua profissão, eu sou engenheiro, enfim, qualquer profissão. Você não é isso. Você é a folha em branco por trás disso. Tudo isso são moldes que eles colocam em você para que você se identifique como alguém na sociedade. Mas as pessoas acham, por elas viverem isso todo dia, a própria individualidade, os próprios moldes, o cristianismo, a profissão, ela acha que ela, o nome, ela acha que é o nome dela, ela acha que é
a religião dela, ela acha que é... Pô, olha tanta coisa que a pessoa consegue ser. Ela consegue ser cristã, ela consegue ser engenheira, é, ela consegue ser... Pô, várias categorias em que ela consegue se identificar e a sociedade oferece isso. Só que o ponto é esse. Você não é isso. Isso é seu ego. Ou seja, você não é cristão. Isso é um condicionamento, isso é uma visão de mundo, mas não deixa de ser uma perspectiva de algo. Não, não o cara que percebe não é ninguém, ele simplesmente é a pessoa que percebe, mas a pessoa ela não é cristã, essa pessoa ela não é cristã, ela não é a profissão dela, ela não é o nome dela, ela é a consciência por trás das ideologias, por trás das coisas que ela se identifica. Ela é a consciência por trás disso, porém a consciência nada tem a ver com que a individualidade, o ego se identifica. Então por isso que eu falo, você não é cristão. A gente não é nada disso que a gente fala que é. A gente na verdade é simples, sem condicionamentos nem julgamentos. A consciência, que é o que a gente de fato é, nada se relaciona com alguma identidade. Ela simplesmente ela é. Só que ela é ao mesmo tempo que ela não é, porque não existe nenhum molde em que você possa julgar quem você é, a consciência. Entende? E a gente vive a vida toda indo muito mais para um lado, fugindo do nosso silêncio, da nossa consciência, que não envolve julgamento, que não envolve identidade. A gente vai muito mais para esse lado da vida, querendo cada vez mais se identificar com algo, justamente porque o ser humano ele acaba se sentindo meio vazio. Então, quando ele se identifica com alguma coisa que na maioria das vezes tem que ser maior do que ele, como por exemplo a religião, às vezes um time de futebol, ele acaba se sentindo um pouco mais preenchido e ele acaba se apegando a essa sensação pela sensação de bem-estar que ele tem, pela sensação de preenchimento que ele tem e achando que aquilo é quem ele é, mas aquilo não é quem ele é. Vocês estão entendendo? Então, assim, a proposta de você entender que você não é cristão, que você não é a profissão que você faz, que você não é nada dos condicionamentos, nomes, julgamentos que a sociedade coloca na gente, a ideia disso é você parar de se apegar muito a essas coisas e olhar mais para sua essência, que é o silêncio, que é a meditação. Quando você medita, você entra em contato com quem você verdadeiramente é. E quem você verdadeiramente é, nada tem a ver com quem você acha que é. Porque quem você verdadeiramente é, nada é. É apenas um verbo, por assim dizer. É o ato de viver, é o ato de estar presente. E é sobre isso, presença. É você ficar mais presente de si próprio. E menos ausente de si mesmo. O que é menos ausente de si mesmo? É ficar muito preso nas suas próprias individualidades, nas suas próprias identidades. É viver a vida pelo cristianismo, pelo seu time de futebol. Cara, ok, isso acaba sendo uma distração muito forte. Acaba tendo um impacto muito forte na vida das pessoas e muitas vezes em uma religião de forma positiva, né? O cristianismo tem muitas coisas positivas. Mas isso não é você. Isso não é a gente. A gente é muito pouco. A consciência... A gente é o nosso ego, ok? Eu estou aqui, eu sou o Rafael que estou falando
com base na minha identidade, nas minhas ideias. Isso sou eu, mas isso é frágil, moldável, né? É mudável, é pequeno e passageiro que a gente morre. Mas a consciência que está por trás de tudo é eterna. Só que a consciência não existe você. Não existe você na consciência. Existe a consciência. E a consciência não é ninguém. A consciência não tem pensamentos. A consciência não tem identidade. Entendeu? E por isso que é tão assustador. Porque lidar com a sua própria essência, lidar com quem você verdadeiramente é, lidar com a morte. Porque quem você é nada tem a ver com o que você é. Entendeu? Nada tem a ver com a sua identidade. Mas é saudável que a gente tenha essa percepção e não fica querendo o tempo todo se afastar disso, tentar se distrair disso. A gente tem que lidar com a verdade, entendeu? Agora, o interessante é que se você percebe que você é a consciência, que nada tem a ver com a sua identidade, e você olha para isso através da meditação, que eu acho que é uma das maneiras mais profundas de você sentir a sua consciência, você se sente completo de verdade. Porque tudo aquilo que você tenta preencher com as coisas com que você gosta, com o jogo de futebol, com a comunidade, com a religião, isso nunca realmente vai te fazer se sentir completo. Porque você está tentando se preencher com identidade, com ideias da sociedade. E, de novo, isso é pequeno, isso é frágil, isso é passageiro. Logo, você vai sentir isso, por mais que há um sentimento de alívio às vezes, você nunca vai se sentir realmente completo, entendeu? Porque no final você é raso. Isso é raso. A sua identidade é rasa, o que você faz com ela é raso. Então aquilo realmente não vai te preencher, pode te distrair. Mas sempre vai ter momentos que você vai se pegar meio reflexivo, meio depressivo. E vai perceber que você realmente não se sente com sentido e completo, claro, porque isso não existe. O sentido da vida, a completude que você tenta encontrar na sua vida não existe. Existe a consciência, que também não é você, mas que é a essência de todos. Sem ela, a gente não existe. Sem ela, a gente não vive. Sem ela, a gente é apenas uma máquina que faz as coisas sem ter a consciência do que faz. Tá? Então, olhe mais para isso e menos para aquilo que você acha que você é. Menos para a sua religião, seja você cristão ou não, menos para o seu time de futebol. Claro, pode viver isso, tá tudo bem. No final, a vida é sua, né? E não tem nada de errado em você querer se distrair com a sua religião o tempo todo, tá tudo bem, não é errado. Mas a verdade de quem você verdadeiramente é não está aí. Bom, acho que deu já pra falar, acho que vocês entenderam. É isso aí, valeu, tamo junto.